Fala galera, beleza? Primeira aula de anatomia e fisiologia. A gente vai falar sobre o sistema circulatório. Quando a gente trata de sistema circulatório, a gente precisa relembrar a aula de tecido hematopoético. Por quê? A função do sistema circulatório vai ser transportar substâncias pelo nosso corpo. Substâncias úteis, como nutrientes, gases, como oxigênio, e também substâncias que a gente vai jogar fora, como as excretas nitrogenadas e também o dióxido de carbono. Então tudo isso vai através desse sistema que não é formado somente pelo sangue, mas a gente vai ter o sangue como um elemento principal. Então, vem comigo. Quando eu trato de sangue, eu vou separar o sangue em duas porções. Eu tenho o plasma sanguíneo, que seria a porção líquida do sangue, e nesse plasma sanguíneo eu vou encontrar proteínas ali dentro, vou encontrar íons dissolvidos, e essas substâncias vão gerar uma osmolaridade para esse plasma. A principal proteína que eu vou encontrar dissolvida no plasma é a albumina, e ela vai ter uma função importantíssima no processo de transporte e também nessa manutenção da osmolaridade. Além disso, a gente tem os elementos figurados. Elementos figurados foi justamente o que a gente falou um pouco mais lá na aula de tecido hematopoético. Os elementos figurados são as células ou fragmentos celulares que eu encontro nessa região. Nesse caso, os eritrócitos ou hemácias, que são as células vermelhas que têm função de transportar gases. As plaquetas, que são fragmentos celulares, fragmentos dos megacariócitos, são eles responsáveis, então, pelo processo de coagulação sanguínea. Existe toda uma cascata de eventos, uma série de proteínas envolvidas ali, íons de cálcio, né, tromboplastina, fibrina, fibrinogênio, uma série de substâncias que vão se associar para formar o trombo, ou melhor, o coágulo. E além disso, os leucócitos, que são as células de defesa. Leuco, branco, éritro, vermelho. Hemácias e células de defesa. Lembrando que as células de defesa se subdividem em várias células. Nós temos linfócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, cada um com a sua função. E aí, quando a gente trata de sangue, a gente tem o sangue arterial e o sangue venoso. Bom, quando eu falo de sangue arterial, prestem muita atenção nisso. O sangue arterial não significa necessariamente que ele anda em uma artéria, mas sim que é um sangue rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Já o sangue venoso também não significa que ele anda numa veia, mas sim que ele é um sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Ou seja, eles vão ter concentrações de gases diferentes. Ah, mas eu aprendi que o sangue arterial está na artéria. Normalmente ele está na artéria, só que a gente vai separar a circulação em alguns eventos, e é justamente isso que a gente vai ver para poder diferenciar essa questão de sangue arterial e sangue venoso, além da concentração, tá bom? Um outro ponto importante é entender a estrutura dos vasos sanguíneos. Então, quando eu falo dos vasos sanguíneos, nós temos as artérias, as veias e os capilares. Preste atenção no seguinte, a artéria é o vaso que sai do coração. Então é o vaso que estará levando sangue do coração para outras regiões. Já as veias são vasos de retorno. São aqueles vasos que voltam para o coração. Lembra disso, a veia volta. Veia volta, beleza? E os capilares são justamente os que ficam no meio do caminho, na transição entre artéria e veia. As artérias são grossas, elas vão ficando mais finas, cada vez mais finas, até se tornarem capilares. Existem algumas diferenças fundamentais no funcionamento, graças à diferença de estrutura entre elas. Por que isso? As artérias, como elas são saídas do coração, elas estão submetidas a altíssimas pressões. Lembra? O coração ele vai bombear o sangue. Então, se ele vai bombear, o sangue vai ser ejetado, ele vai sair dali com uma pressão muito alta. Então, a artéria ela vai ter essa túnica média, que é uma camada muscular bem grande, bem desenvolvida, e ela tem a capacidade de contração. A gente vai ter
A estrutura normalmente é dividida em 3 partes. A gente tem a túnica adventícia, que nesse caso da artéria é mais fina, a túnica média, que no caso da artéria é mais grossa, e o endotélio, que é o tecido que reveste o vaso por dentro. Já na veia, nós temos a túnica adventícia mais grossa, a túnica média, que é essa camada muscular mais fina. Por fim, o endotélio ele tem uma modificação, que são as válvulas venosas. As válvulas venosas, gente, têm a função de garantir o fluxo sanguíneo de forma unidirecional e, além disso, auxiliam na velocidade do fluxo. Vocês já devem ter ouvido falar em varizes ou veias varicosas. O que é isso? É quando uma veia perde o seu trajeto normal. Quando ela tem o seu trajeto normal, ela vai abrir as suas válvulas à medida que o sangue passa. Pensa comigo no seguinte: o meu coração bombeou sangue, ele saiu pela artéria e foi lá para o meu pé. Ele tem que subir do meu pé de volta para o coração. Para ele subir, ele tem que fazer um movimento contra a gravidade. E o coração ele faz o seguinte movimento: ele faz a sístole e a diástole. Ele contrai e relaxa. Toda vez que ele contrai, ele joga sangue para fora. Quando ele relaxa, aquele sangue que ele empurrou vai dar uma descansadinha. Então, o nosso sistema circulatório é um sistema fechado. O que isso quer dizer? Eu tenho as artérias ficando cada vez mais finas, virando capilares e que vão ficando cada vez mais grossos e virando veias. Ou seja, o sangue ele circula o tempo todo dentro do vaso. Então, como é um sistema fechado, está o tempo todo dentro do vaso, o coração contraiu, sai mais sangue do coração, empurra o sangue que já está no sistema. Então aquele sangue que está lá no meu pé, ele é empurrado para subir. Só que ele sobe na hora da sístole. Na hora do relaxamento, que é a diástole, a gravidade vai puxar ele. Ele vai descer. E aí ele vai ficar nessa de sobe, desce e não vai conseguir andar nunca. Como que ele vai andar? Como tem a válvula fecha quando tem o relaxamento. Quando o coração joga mais sangue, empurra o sangue, a válvula abre e ele vai passar. Quando ela tiver o relaxamento, ele vai tentar voltar e a válvula fecha. Esse é o normal. O que é uma varize? É quando essa estrutura, ao invés de ter esse movimento de abrir e fechar normal, passa a ter uma alteração na sua estrutura que vai provocar uma regurgitação, um refluxo do sangue. Então o sangue ele consegue passar normalmente, mas ele pode voltar. Por quê? Ela ficou mais dilatada, essas válvulas não se encontram mais e essa veia começa então a acumular um pouco de sangue nessas paredes. Isso vai alterando o trajeto dela, ela começa a ficar toda torta. Isso vai gerar problemas circulatórios relativamente sérios, causam dor, bastante incômodo na pessoa. Então, quando eu falar de varize, eu não estou falando daqueles microvasos que aparecem nas nossas pernas, pés. É principalmente estético que a galera se preocupa. Estou falando de um problema mais sério que vai acontecer nas veias dessa pessoa, que vai ter uma alteração no seu trajeto. Por fim, gente, os capilares são os menores vasos do nosso corpo, por isso o nome capilar, lembra de cabelo. Eles são formados por uma única estrutura, que é o endotélio, e essa estrutura do endotélio é formada por uma única camada de células. Por quê? É nos capilares que a gente vai mandar os nutrientes para o tecido e receber as substâncias do tecido. Então é ali que vai acontecer troca. E por fim, eu preciso entender esse gráfico aqui, que ele diz para mim muito sobre a relação entre pressão e velocidade. Por quê? O coração contraiu, jogou o sangue para a artéria. Eu tenho uma pressão alta aqui. À medida que eu me distancio do coração, a minha pressão vai reduzindo. Chego lá no capilar, é onde eu faço a minha troca, e depois na veia ela continua uma pressão baixa. A veia não tem pressão para eu conseguir fazer nenhum tipo de troca. Já a velocidade, ela é quase tão alta quanto a pressão, vai reduzindo da mesma forma, mas quando chega nas veias, ela volta a aumentar e volta a aumentar quase ao ponto de início. Por que isso? A gente vai ter a musculatura esquelética espremendo as veias
empurrando o sangue de volta para o coração. Nós vamos ter principalmente dois músculos muito importantes atuando nisso. A panturrilha, então à medida que a gente se movimenta, a panturrilha vai contraindo, empurrando o sangue de volta para o coração. Ela é como se fosse um coração acessório, que é um músculozinho que está ajudando ali nesse processo circulatório. E o diafragma. À medida que a gente respira, o diafragma vai puxando o sangue dentro do vaso de volta para o coração. Então, esse posicionamento mais periférico que as veias têm, associado à musculatura esquelética e à sua contração e relaxamento, junto com as válvulas, permite que eu tenha um aumento de velocidade. Foi, galera? Então, essa é a primeira parte que a gente precisava ver sobre sistema circulatório ou cardiovascular, mas a gente ainda tem algumas partes para ver. Valeu, bons estudos e lembra de se inscrever no canal, hein? Compartilhe o vídeo, deixe nos comentários as suas dúvidas. E é isso, galera. Fui!